Fala, gente, tudo bem? Gravando aqui hoje no Dia da Independência, então fala aí, seus independentes, tudo certo? Na semana passada você tinha que baixar todos os softwares aqui para fazer o RStudio funcionar, e eu dei a missão de você, além de baixar RStudio, a linguagem R e o tal do RTools, né, você instalar o pacote Google Way, que é o que a gente vai utilizar para busca de dados. Eu recebi umas mensagens aí da galera, alguns tiveram uns probleminhas, mas acho que todo mundo conseguiu se resolver. Pelo menos quem me mandou mensagem aí, acho que chegou uma hora que a coisa foi. Então, vamos falar um pouco hoje aqui de como é que vai utilizar a coisa e tal. Primeiro, ó, telinha aqui do R, essa tela aqui inferior esquerda, onde você vai programar e o resto vai aparecendo coisa, tá? É, Se você fez ou tentou fazer alguma coisa do que estava no PowerPoint, beleza, eu vou retomar aqui hoje. Seguinte, no R, quando você programa, na maioria das vezes você está criando coisas, objetos, né, internamente aqui. Que tipos de objetos aparecem no R e quando você vai ler coisas e tal, vai aparecer muito essa nomenclatura, então é importante falar até para você entender. Vamos falar assim, olha, o tipo de objeto mais simples que tem no R são os vetores. O que é um vetor? Um vetor pode ser número, letra, né, um caractere de texto, e pode ter uma posição ou várias. Fala, meu, putz, o que é isso? Né? Escrevi aquele comando aqui, ó, aí o símbolo aqui para criar um objeto, né, que é menor tracinho, 5 mais 3. Então eu estou criando um objeto que é igual a 5 mais 3. Quando eu der o Enter aqui, ó, ele criou o objeto A aqui, que é igual a 8. E esse objeto aqui que foi criado é um vetor. Né? Então, assim, ele é um vetor, o nome desse vetor é A, e ele tem uma posição, que é esse número 8 aqui, e ok. Né? E aí eu posso fazer várias coisas com vetores, soma, subtração, quadrado, um monte de coisa que eu vou fazer aqui vai envolver vetores. Né? Aí, ó, complementando aqui, vou criar um objeto B, digitei o código aqui, né? Ó, B menor maior é A mais 3. Então agora eu estou utilizando, para criar o objeto B, eu estou utilizando o objeto A, tá bom? Mais 3, né? Então vai ser, se o A é igual a 8, o B vai ser 8 mais 3, vai ser 11. Se eu tivesse escrito esse comando aqui e dar Enter sem ter criado o objeto A, ele vai dar erro, vai falar, ué, o que é o A que você está usando? Quer ver? Ó, só fazer um exemplo aqui. B, vamos torcer para dar erro. Vou escrever C, não, ó, tentar criar um objeto C aqui, né? Ó, C é igual a D mais 3. Esse objeto D não existe, né? Então provavelmente ele vai dar erro aqui. Ó lá, objeto D not found, não encontrou, muito bem. Então, seguinte, vou dar um exemplo agora de um objeto, né, com esse formato, vamos dizer assim, de não só de sem ser uma posição, só dele ter duas posições para você começar a entender um pouco mais dos objetos que a gente vai trabalhar. Eu vou criar um objeto que eu vou chamar de coluna 1, e esse objeto vai ser a junção de A com B. Aí isso assim, como assim a junção? Ó, eu escrevi aqui C, aí eu abri parênteses, A, vírgula, B, fechei parênteses. O que é esse C aqui, abre parênteses? É uma função própria do R aqui, ela já está pronta para você usar, que você vai encontrar nas comunidades aí, se você pesquisar, que é a função combine. Então, toda vez que você escreve C e abre e fecha parênteses, isso aqui é a função combine. Você está combinando coisas aí. Estou fazendo uma tradução livre aqui, mas vamos lá. E aí eu estou usando essa minha função combine aqui, o C, e eu vou criar um objeto que é a junção do A com o B desses objetos aqui. Se eu tiver escrito certo aqui, vai aparecer um novo objeto aqui chamado coluna 1,
e ele vai ser duas posições. Só que nessas posições, a primeira posição vai estar 8 e a segunda posição vai estar 11. Vamos ver. Ó. Olha lá. Ó. Coluna 1, número, é um vetor numérico de duas posições. Tá vendo aqui? Ó, num, 1, dois pontinhos, 2. Então tem duas posições aí. Na primeira posição tem o número 8, na segunda posição tem o número 11. Vou criar agora ó, um segundo objeto que eu vou chamar de coluna 2. E essa coluna 2 eu também vou criar isso com a função combine. Só que aí eu vou escrever aqui ó, A entre aspas e B entre aspas. Aqui é muito parecido com o Excel, quando você põe alguma coisa entre aspas duplas, ele entende que você está inserindo um texto, tá? Então esse meu objeto coluna 2, ele não vai utilizar o objeto A e o objeto B para sua criação. A primeira posição da coluna 2 vai ser a letrinha A, ou seja, um caractere de texto A, e a segunda posição vai ser o caractere de texto B. Isso se eu tivesse feito certo, vamos lá. Vou dar um Enter aqui. Joia. Aqui, ó, tá vendo? Ó, coluna 2 é um vetor de caracteres, né? CHR aqui, então é um vetor de texto. Na primeira posição tem A, na segunda posição tem B. Legal, né? Então, joia. Você fala, meu, cara, não estou entendendo bem vetor, uma posição, duas posições, para que isso serve? Pensa que um vetor, você pode ler um vetor como se fosse uma linha, né, do Excel, por exemplo. Né, o Excel é organizado em linhas e colunas. Você pode ler um vetor como se fosse várias colunas ou várias linhas, né, uma sequência dos valores contidos em cada célula, ou você olhando linha, ou você olhando coluna, tá bom? Aí você fala, opa, peraí, Excel todo é tabela, né? Não tem tabela no R? Tem tabela no R, sim. As tabelas no R, elas chamam data frame, né? E você cria tabelas no R utilizando essa função aqui, ó, data frame, né? Você viu aqui, ó, quando você digita boa parte da função, deixa um pedaço ainda para preencher, ele fala como é que funciona. Ó. A função DataFrame cria DataFrames. Né? E aí tem aqui como é que você usa. Os três pontinhos aqui, ó, DataFrame, abre parênteses, são os vetores que você coloca para criar a sua tabela. Você fala, estou entendendo. Quer ver? Ó? O resto aqui dos argumentos da função, esse row names, né, ou seja, o nome das linhas, você não precisa preencher, tem algumas coisas aqui que você... Eu não vou preencher o resto, vou só preencher os objetos ali para você ver a lógica da tabela sendo criada. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma tabela juntando esses dois vetores que eu criei, a coluna 1 e a coluna 2. Pensa o seguinte, se eu estou juntando dois vetores, essa minha tabela ela vai ser, a primeira coluna vai ser a coluna 1, que eu vou digitar ela primeiro ali, e a segunda vai ser a coluna 2. Então na coluna 1 vai estar 8 e 11, e na coluna 2 vai estar A e B, né, como dentro ali da minha tabela. Tá? Então eu vou fazer isso. Eu deixei já esse código pronto aqui, ó. Então, só para não ficar escrevendo, ó, mas ó, tabela vai ser uma data frame, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Vou escrever, ó, tabela. Então, estou criando um objeto que eu vou chamar de tabela. Como é que eu vou criar esse objeto? Utilizando a função data frame, abre parênteses. E aí, nessa data frame que eu quero, ó, vai ser a junção de coluna 1 com coluna 2. Vou dar um Enter. Vamos rezar para dar certo. Pau! Olha só. Apareceu aqui no objeto, no meu ambiente aqui de trabalho, ó, tabela. Então, tabela são duas observações de duas variáveis. Vou clicar aqui, ó. Olha que legal. Apareceu aqui, ó. O objeto tabela agora. Coluna 1, 8, 11. Coluna 2, A e B. Então, eu juntei aqui dois vetores numa tabela. Entendeu? E a gente vai, em algum momento, a gente vai começar a precisar fazer isso, juntar coisas para
para analisar os dados, tá bom? Então, agora você já aprendeu o que são os vetores, né? Então, tem vetor de uma posição, tem vetor de duas posições, tem vetor de 1000 posições, 1 milhão de posições pode ter, e tem as tabelas que você está juntando as coisas. Vamos lá. Agora eu vou dar um aperitivo aqui de você utilizar aquele pacote Google Way que você instalou. Você instalou o pacote, mas toda vez que você abrir o seu R e começar a trabalhar, se você for utilizar alguma das funções desse pacote, você tem que escrever aqui, ó, library Google Way, tá bem? Então, assim, o que faz o library, né, esse comando aqui? Ele, vamos dizer assim, ele carrega esse pacote que você instalou para uso. Por que você precisa fazer isso? Para o sistema não ficar muito pesado toda vez que você abrir ele e estar tudo carregado ali. Pelo menos foi essa a justificativa que eu li quando eu comecei a usar esse negócio. Olha só, eu falei aqui, ó, que a gente vai utilizar uma função de busca de dados contida neste pacote Google Way que você instalou. Ó, tá vendo aqui no R, ó, Packages? Eu vou clicar aqui, ó, Google Way. Tá aqui, ó, achei. Ó, acessa o Google Maps API para tirar dados dos mapas. Olha só que legal. Ele tem várias funções aqui dentro, tá? Então, você lê aqui, tem várias funções que traça a rota, que traça não sei o que e tal. A gente vai usar uma função aqui que está nesse pacote que chama Google Places. Quer ver? E aqui eu vou clicar nela para você ver como é que se usa ela. Ó, Google Places. O Google Places API permite que você pesquise por informações de estabelecimento, né, for place information, numa variedade de categorias, como estabelecimentos, pontos de interesse, localizações geográficas e mais, tá bom? Aí, ó, uso, né? Então aqui, ó, uso dessa função. Você vai escrever Google Places, Google underline Places, abre parênteses, e aí começa search string igual, aí toda vez que está aqui, ó, null são coisas que você tem que preencher, tá? Então, tudo isso aqui, ó, esse radius, location, são argumentos da função, igual, aí você vai escrever alguma coisa aqui do lado disso. E tem aqui as instruções de como você deve preencher isso, né? Então, assim, ó, argumentos, search string, né? Para quem está acostumado com programação, string, né, uma sequência de caracteres, né? Tá aqui, ó, string é um termo que representa um lugar para qual informação você está tá buscando, né? Aí, ó, location, tá aqui, ó, um vetor numérico, ó, é uma coisa numérica, aí, ó, é um vetor de latitude e longitude, de coordenadas latitude e longitude, aí está escrito aqui, ó, nessa ordem, né? Então, por isso que eu comecei aqui o papo falando de vetores. Aqui você tem que colocar um vetor de duas posições. Na primeira posição, latitude, na segunda posição, longitude. Aí aqui, ó, rádios, né? Uma distância em metros que vai ser, vamos dizer assim, varrida na sua busca a partir da coordenada geográfica que você colocou e assim por diante. Então tem aqui, ó, mais algumas informações de preenchimento, tá? Você vai ver que uma das últimas, os últimos argumentos aqui, ó, chama key, chave. Aí tá aqui, ó. O que é uma chave? É uma sequência de texto, né, uma string. E aí tá aqui, ó, a valid Google Developers Places API Key. Então você precisa de uma chave para usar essa função, né? E você cria essa chave lá na plataforma do Google de desenvolvimento, tá? Eu deixei o link no PPT, acho que é o console.cloud.google.com, tem lá as instruções para criar, mas eu deixo uma chave aí para você fazer um teste, tá? Sem problemas. Então, você precisa dessa chave. Se você realizar a busca sem uma chave criada lá, você não vai conseguir, né? Aí vai dar erro no uso da função, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa, já carreguei o pacote Google Way
eu vou pegar uma coordenada geográfica que eu busquei, já deixei ela aqui de aqui no meu computador para usar. E eu vou primeiro criar um vetor com essa chave API, tá? Eu já deixei isso meio pronto aqui, ó. Então eu vou digitar aqui, ó, API Key. Então estou criando um objeto chamado API Key. E esse objeto vai ser igual a essa sequência zona de texto aqui, tá? Fui lá e criei, ó, API Key. Agora ele está aqui, ó. Pá. E agora eu vou utilizar a busca do Google, né? E aí, como é que eu vou utilizar essa busca? É com a função Google Places, tá? Vai ver aqui, ó. Vou copiar meu código aqui, ó. E aí eu vou comentando o que tem nesse código. Estou criando um objeto chamado minha busca. A minha busca ela vai ser o uso da função Google Places. E aí, primeiro parâmetro da função searchString, vou procurar pizza. Tá bom? Location. Coloquei aqui, ó, essas coordenadas geográficas aqui, ó. Latitude e longitude. Isso aqui é nos arredores aqui da minha casa. Rádios. Então eu vou pesquisar nessa latitude e longitude num raio de 1000 metros. Vou colocar outro, vai? Vou colocar aqui 2000 metros, tá bom? 2000 metros. Place type. Né? O tipo do estabelecimento que eu quero é restaurant. Como é que eu sei que tem que escrever assim, restaurant? Se você clicar aqui, ó, tá vendo, ó, place type aqui, quer ver, ó? Place type. É um caractere de texto que você tem que colocar e está restrito às categorias especificadas. Ó. Para uma lista válida de tipos, please visit. E aqui tem developers.google.com. Você clica aqui, tem lá o tipo de estabelecimento que você pode colocar. Então tem uns tipos pré-definidos, sei lá, hotel, restaurante, ponto turístico, qualquer coisa assim. Vírgula, último argumento da função, a minha chave vai ser igual o meu objeto-chave aqui, tá? Eu poderia, no limite, colocar assim, que é igual esse valor aqui, ó. Eu poderia, tipo, colocar assim, ó, para uso da função, tá? Ó. Eu poderia colocar assim, ó, que igual isso daqui, toda essa sequência de texto. Mas não vou fazer assim não, pô. Você cria o objeto exatamente para não ficar fazendo esses copy e cola de coisa que aumenta muito a chance de erro, né, da sua programação, tá? Então, estou criando a minha busca com todos esses parâmetros. Se eu estiver conectado na internet, essa chave estiver habilitada para uso, vai dar certo. Vamos ver. Pau. Vou dar um Enter aqui. Foi. Bom, olha só, ele criou aqui, ó, um objeto chamado minha busca. Claro, esse era o nome do objeto que eu dei, minha busca. E aí, ó, tem aqui, ó, minha busca é uma lista de 4. Você fala, meu, o que é uma lista? Lista é um tipo de objeto do R, tá? Ele não é um vetor, não é uma data frame, né? Não é uma tabela. Uma lista, vamos simplificar, é um conjunto de coisas. Dentro de uma lista pode ter tabelas, pode ter várias tabelas, pode ter vários vetores e assim por diante, tá? Então, é como se fosse assim, pensa que uma lista, vai mal comparando, é como se fosse um arquivo que você está criando com várias coisas dentro, tá? Pode ter imagem carregada aí dentro, pode ter um monte de coisa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, cliquei na minha busca, tá vendo, ó? A minha busca, ela vem aqui com umas coisas, escrito, Next Page Token, depois eu explico o que é isso na semana que vem. Aí tem aqui, ó, Results. Aí, ó, o que é o Results? É uma data frame, ele está escrito aqui, não dá para ver, quer ver? Deixa eu puxar um pouco para cá, ó. Uma data frame com 20 linhas e 16 colunas, tá vendo? Então eu vou clicar aqui, ó, nos resultados, ó. Olha só que legal, ó, nos results. Só abrir aqui um pouco, ó, expandir aqui o que são os resultados. Ele traz aqui, ó, business status, formatted address,
geometria, um monte de coisa, mas eu vou clicar direto aqui nos resultados, ó, na data frame criada, tá bom? Pá, olha só. Então, minha busca, results. Então, é uma data frame, esses resultados aqui, esses results que está dentro do objeto minha busca, né? Você viu que tem mais coisa lá dentro desse objeto. Primeira coluna dessa data frame, business status. Aqui um código do Google que acho que diz que o lugar está operacional ou se já está fechado, etc. Tá vendo? Pá, 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 pá. Endereço formatado: Avenida Francisco Matarazzo, Professor São José, Avenida Pompeia. Cada lugar aqui, você vê que muito provavelmente a minha busca aqui de coordenadas perto da minha casa deu certo, porque estão todos os estabelecimentos aqui, aqui nas redondezas da Pompeia, Sumaré, que é onde eu tô. Né? Então, Francisco Matarazzo, Afonso Bovero, Pompeia, etc. e tal. E aí você vai vendo aqui, ó, tem a localização geográfica de cada coisa, a latitude, a longitude desse estabelecimento. Putz, aqui eu não sei nem o que é, tal, mais coordenadas geográficas, mais coordenada, mais coordenada. E aqui vamos chegar, uma hora começa a chegar a informação. Ó, nome da pizzaria: Pizzaria Bar S.E. Palmeiras. Putz, perdeu ontem, né? Pizzaria Lanchonete Real, Dom Camilo, etc. e tal. Tá aberto isso daqui agora? Acho que sim, sei lá. Ó, esse true, tem umas que estão. O falso aqui deve estar. O Open Now, eu acredito que deve ser uma informação de estar aberto agora na hora que você fez a busca. Aí tem esse Place ID, é um código do Google para esse estabelecimento, né? Enfim, cara, muita informação aqui do lugar, ó, price level, né? Como o Google ranqueia o nível de preço disso, a avaliação dos usuários, né? O rating, né? Quantas estrelas esse lugar tem, e assim por diante, né? Ó, quantos usuários avaliaram e tal. Beleza? Então, cara, era isso que tinha para ver hoje, tá? Essa explicação do que são vetores, o que é uma data frame, e essa pílula aí de você fazer essa primeira busca, tá? Acho legal você tentar fazer esse teste, tá bom? Tenta reproduzir tudo, tanto a criação dos objetos, tá bom? A criação da data frame aqui, tá bom? Não esquece de chamar o pacote Google Way se você for fazer a busca de dados, tá bom? Eu vou colocar esse código de API lá no PPT que eu vou mandar para vocês, tá bom? É isso, galera. Tentem criar uma API lá para vocês. Eu deixei as instruções lá no PPT. Tenta, acho que é legal. Mais um passinho legal aí de fazer. Beleza, galera? Bom feriado e é isso. Bora lá.